há uma cota de magistrados indicados selecionados também pelo Executivo, após uma lista formulada pelo Tribunal, né, pelo Superior Tribunal ou pelo Tribunal Superior do Trabalho. No entanto, nós entendemos que é imprescindível que esse magistrado tenha já uma experiência prévia como magistrado na judicatura para que possa chegar a essas cortes superiores. Então, na verdade, a gente procura modificar um pouco isso, de modo que, ao invés de termos no Superior Tribunal de Justiça 1/3 da magistratura de representação nesse tribunal, 1/7 também. E no Tribunal Superior do Trabalho, ao invés de 1/5 que há hoje, 1/7 também. E esse 1/7 seria provido, na verdade, por meio de escolha feita pelo próprio tribunal, que faria uma lista tríplice, encaminharia ao Poder Executivo. O Executivo, por sua vez, escolheria um dos nomes e seria sabatinado pelo Senado Federal, né, como é hoje. Aliás, como é hoje não, porque a Constituição Federal não prevê a sabatina para o indicado ao Tribunal Superior do Trabalho. Nós, então, propomos... Só para o STJ. Só para o STJ. Para o STF também a sabatina. Nós propomos que também essa pessoa indicada para o Tribunal Superior do Trabalho seja sabatinada. Isso aumenta o controle social, né, para que haja tão importante nomeação posterior pelo Presidente da República. Agora, mais importante do que isso é que você passa a valorizar em muito a indicação pelo 7º, atualmente pelo 5º, para os tribunais de segundo grau, porque esses indicados aqui depois serão escolhidos para as listas tríplices para os tribunais superiores. Porque hoje, esse magistrado que ingressa no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, depois vai concorrer com os membros da magistratura de carreira. Na verdade, então, não é de carreira aquela cota reservada, não. Ele se torna de carreira a partir do momento que ele é investido. Vamos pegar um exemplo. Para o STJ, um desembargador aqui de São Paulo, ele vai concorrer com os que vieram oriundos do 5º Constitucional hoje. Exatamente. Na mesma... E havia, junto à AMB também, muitos magistrados que propunham que fosse impossível, doravante, há uma ação tramitando, uma ação ordinária junto ao Supremo, pedindo exatamente que o Supremo diga que esse juiz proveniente da magistratura de representação não possa subir ao STJ ou ao TST. Acho que talvez essa não seja a solução melhor. O adequado, nos parece isso, está contido na proposta, é que esse magistrado seja valorizado e esse tempo de judicatura dele no Tribunal de Segundo Grau seja valorizado a ponto de que eles tenham também o 7º correspondente nos tribunais superiores. E por quê? Isso propicia que o próprio tribunal que vai fazer a lista tenha uma visão panorâmica de como eles estão, de certa forma, desempenhando a judicatura. Melhor do que você já escolher uma pessoa proveniente dessas funções essenciais e já lançá-lo diretamente no Tribunal Superior. Muito melhor, nos parece, que ele tenha uma experiência antes nos tribunais de segundo grau e que mostre que tem realmente uma propensão à judicatura a ponto de ser guindado ao Tribunal Superior. Em relação ao Supremo, tem alguma alteração pela proposta? Vai ter algum reflexo para a composição do Supremo? Tem sim. Na verdade, a proposta só não altera a composição dos tribunais eleitoral e militar, dos superiores. Mas realmente tem repercussão na órbita do Supremo. A nossa proposta é que, de certa forma, a composição do Supremo seja o reflexo do Poder Judiciário e das funções essenciais da Justiça no Brasil inteiro, tal como previsto na própria Constituição Federal. Nossa proposta, portanto, é que haja 6 vagas das 11 destinadas à magistratura de carreira, e esse indicado teria que ter 20 anos de atividade como magistrado e teria que ter também mais de 45 anos e menos de 60 anos, pelos mesmos motivos que já referi em relação ao 7º Constitucional. Quiser mais alta corte, notadamente com mais experiência, com mais tempo. Judicatura, exatamente. E ninguém melhor do que a própria Suprema Corte para fazer a lista. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal faria uma lista tríplice de indicados e o presidente escolheria um deles. Esse indicado seria sabatinado pelo Senado e depois aprovado, nomeado pelo próprio presidente da República, né?
Com relação à composição, então, portanto, 6 seriam magistrados. Um deles seria oriundo do 7º Constitucional também, que, por sua vez, veio de uma das funções essenciais da Justiça. Né? As outras 4 vagas seriam, por sua vez, destinadas, cada uma delas, a uma das funções essenciais também, diretamente. Porque temos que levar em conta que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal com funções um pouco diferenciadas. Ele tem, além da tarefa de ser o ápice da pirâmide judicial, também é um tribunal constitucional. Então, por isso, você precisa ter membros das demais funções essenciais. Então, por isso, nós propomos que haja um da Advocacia Pública, um do Ministério Público, um da Advocacia Privada, um da Defensoria Pública, também cada um com 20 anos de atividade de carreira em cada uma dessas instituições, indicados também pelo Supremo em lista tríplice para o Presidente da República, também seleciona um, é sabatinado e, ao fim, nomeado. Uma questão muito interessante, me parece, é a seguinte: a emenda 45 inovou ao prever que o Tribunal Superior do Trabalho faz a lista tríplice e há uma escolha pelo Presidente da República. Atualmente, só a esse tribunal é dado esse predicamento. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não têm esse predicamento de indicar, fazer essa lista. O senhor está pegando então uma coisa que funcionou bem Exatamente. no tribunal, incorporando. A própria emenda 45 nos deu essa lição. Né? E o mais importante é o seguinte, essa proposta passa a fazer com que todos os atores da jurisdição participem das nomeações. Então, todas as funções essenciais da Justiça, também o Poder Legislativo, o Executivo e também o Judiciário, porque atualmente as indicações para o Supremo não passam pelo Judiciário. O Judiciário precisa fazer parte, até porque o Supremo Tribunal Federal é o destinatário do ministro que vai ser indicado para lá. Né? Nada mais adequado que o próprio Supremo, até porque ele tem uma visão panorâmica invejável da atuação dos juízes, dos promotores, procuradores, defensores, advogados em geral, para fazer a lista tríplice. E com isso você aumenta o controle social, dá uma legitimidade maior para esse indicado e aumenta inclusive a importância da atuação do Executivo e do Legislativo ao final do processo. Tá certo. Doutor Regis, uma vez mais, queria agradecer a participação do senhor, verdadeira aula, apesar da pouca idade, a gente percebe aí uma experiência acumulada muito grande, talvez por essa inquietude da magistratura de São Paulo, que tão bem externada na figura do senhor. Queria agradecer muito a participação do senhor no nosso programa. Bom, eu que agradeço, Luciano, pela condução sua, sempre precisa, que dá oportunidade para quem vem aqui falar algumas palavras, de sermos, de certa forma, mais explícitos e trazermos a nossa ideia de forma mais clara. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.